Bom dia, feliz Páscoa para todos nós. Ele está vivo, Cristo vive, igreja. Aleluia, Ele vive. Então eu vou perguntar para você: Cristo vive? E você bem forte, raspa a goela aí já. Você vai gritar: aleluia, Cristo vive. Tá bom? Vamos ensaiar para ficar bonitão? Então eu vou perguntar o quê? Cristo vive? E aí vocês vão dizer bem forte: aleluia, Cristo vive. Porque Ele está vivo. Numa manhã de domingo a morte não conseguiu segurá-lo. Amém? A morte não conseguiu segurar o Filho de Deus e Ele ressuscitou. Cristo vive, igreja. Tá mais ou menos. Você não comeu ovo de chocolate ainda, né? Entendi. Você está precisando de um chocolatinho para ficar aí forte. Vou falar de novo: Cristo vive, igreja. Aleluia, Cristo vive. Então você pode aplaudir aquele que vive e reina para todos sempre. Ele está vivo. Essa é a nossa vitória. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele é o primogênito do Pai. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E nós um dia vamos ressuscitar. Glória a Deus. Vamos orar. O nosso tema de hoje é Páscoa, redenção. E nós vamos receber uma palavra a respeito de como é importante nós crermos nessas palavras de redenção. Na palavra de redenção, no sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida voluntariamente. E hoje nós estamos aqui para celebrar essa vitória. E muito felizes por podermos estar aqui presencialmente também. Amém? Então celebre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por vivermos este dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor um dia entrou na nossa vida, entrou na nossa história, e através do sacrifício perfeito que nós recebemos, do sacrifício perfeito que foi realizado por nós naquela cruz, um dia nós aceitamos o sacrifício, e ao aceitar o sacrifício e a sua ressurreição, também todos nós recebemos vida eterna, vida eterna, vida eterna, Senhor. Então queremos te louvar, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, apagou toda a dívida e escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós um dia vamos estar com o Senhor para celebrar para sempre que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos redimiu. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tão grande amor que foi manifesto por nós. Hoje de manhã nós estamos reunidos em Teu nome para celebrar uma Páscoa, para celebrar a redenção, para celebrar a libertação, para celebrar a grande obra que o Senhor fez por nós. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos nesse dia. E agora, Pai, fala conosco, desejamos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele está vivo. E essa é a nossa alegria. Glória a Deus. Quem está feliz? Quem está muito feliz? Quem está transbordando de felicidade? Então aplauda mais uma vez o nome dEle. E enquanto você aplaude, você diz: glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Fale, dê declarações para Ele. Nós o adoramos, nós o bendizemos. Glória a Deus. Aleluia. A tumba está vazia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia para me acompanhar. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube,
Você que está aí no YouTube, dê um like, dê aí um joinha. Nós, a semana passada, passamos de 1000 inscritos no YouTube, e isso foi muito show, porque agora nós temos alguns benefícios dentro da plataforma, não podemos retroceder. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai ali, está lá, inscrever-se, se inscreva, e vai no sininho, e clica no sininho para você ser notificado de todas as nossas transmissões. Essa semana já fizemos algumas transmissões de TBT, né? Na quinta-feira nós vamos ter várias transmissões que vão acontecer em alguns horários do dia. Na verdade, é para usarmos o canal e fazermos com que ele seja mais conhecido ainda. Então dá um joinha, você que está aí no YouTube, clica lá, né, no like, dá um like. E você que está no Facebook também, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho, que isso significa para a plataforma que você está interagindo com ela. Vamos lá, você está com a Bíblia na mão? Quantos trouxeram a Bíblia? Deixa eu ver, levante sua Bíblia aí. Vamos fazer a nossa declaração com bastante ousadia. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, a Bíblia contém. Ela contém? Não, ela não só contém, ela é. Diga assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém. Amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus? Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio que ela, sendo palavra de Deus, ela tem poder sobre a minha vida. Sim ou não? Então diga bem forte junto comigo assim, esta é a minha Bíblia. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje de manhã, eu estou com meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei transformado, abençoado, motivado, guiado, renovado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. E esta palavra me diz que o meu Deus, que o meu Redentor está vivo. Aleluia! Cristo vive, igreja. Aleluia! Cristo vive. E o que é que nós precisamos nesta manhã? Nós precisamos crer nas palavras da nossa redenção. Então, creiamos nós nas palavras da nossa redenção. Chegamos, acende as lâmpadas do templo, por favor. Nós chegamos no domingo de Páscoa, e hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. O domingo de Páscoa é o ápice da Semana Santa, e nós percebemos, irmãos, que nós estamos lutando contra um sistema, quando não se fala mais de Semana Santa. A mídia não fala de Semana Santa, não sei se você percebeu, mas ela falou a semana inteira de feriado de Páscoa, e não usou o termo Semana Santa. Nós estamos lutando contra um sistema bruto, mas nós chegamos hoje no ápice da Semana Santa, que é o dia de celebrarmos a nossa vitória através de Jesus, a sua ressurreição. Que nós creiamos na palavra da nossa redenção. Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando ele estava lá na cruz, ele disse assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus se entregou por nós. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali estava sendo dado a mim e a você a redenção. Naquele exato momento, no momento da entrega, Ele estava nos redimindo, Ele estava nos resgatando, Ele estava perdoando os nossos pecados. Eu queria que você mantivesse a tua Bíblia aberta então, no Evangelho de São Lucas,
capítulo 24, nós vamos discorrer em alguns versículos desse capítulo de Lucas 24, nós vamos ler na versão NVI, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpreso com algumas coisas desse capítulo 24 de Lucas, e eu acredito que ele tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, por incrível que pareça. Por isso que a gente não vai cansar de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus atualizadíssima. Olha, sinta o cheiro da tinta. O escritor acabou de escrever Lucas para você. Tem endereço, tem nome, tem destinatário. Essa palavra é para nós hoje de manhã. Amém? Então, Lucas 24, deixa a sua Bíblia aberta aí, se você quiser acompanhar no telão, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade naquilo que for melhor para você. Você que está em casa, os versículos vão ser colocados aí na tela, então você, de repente, está assistindo no celular, não tem como desligar, sair da transmissão para acessar a Bíblia no seu celular. Então vamos lá, Lucas 24, versículos 5 ao 7, diz assim: na beira do túmulo, no domingo pela manhã, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Olha que palavra deliciosa de ouvir. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitou. Agora, olha só que interessante isso daqui. Lembrem-se. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Gente, isso daqui é muito forte. O anjo aparece para as mulheres que foram no túmulo e diz assim: lembrem-se que ele falou. Quantas vezes nós estamos em algumas situações da nossa vida esquecendo daquilo que Deus tem dito para nós? E o anjo diz assim: lembrem-se do que ele falou. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele falou isso. Sim ou não, gente? Diga assim para mim: pior é que falou. Não, melhor é que falou. Não, ele falou. Ele falou: eu vou ressuscitar no terceiro dia. É necessário que tudo isso aconteça. Então, ele já tinha falado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de 6 horas na cruz, foram 6 horas pendurado na cruz, havia chegado o momento de Jesus se reunir ao Pai, e ele disse aquelas palavras que nós acabamos de ler: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Suas últimas palavras também foram uma citação e cumprimento das Escrituras. Todas as Escrituras se cumprem. Salmo 31, versículo 5: tudo foi feito segundo a soberania de Deus. Tudo foi feito com total rendição, com voluntariedade da parte de Jesus. Jesus sabia que ele estava voltando para se reencontrar com o Pai. Salmo 31, versículo 5 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Então tudo se cumpre exatamente de acordo com aquilo que Jesus, que a palavra de Deus havia determinado, havia sido profetizado no passado. João capítulo 13, versículo 3, Jesus sabia que o Pai o havia colocado, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Ele tinha vindo do Pai, estava voltando para o Pai. Deixa eu dizer uma coisa importante para você: a vida de Jesus não foi tomada dele, a vida de Jesus não foi arrancada dele. A pastora Flaviane disse isso aqui no período de louvor. Ele a entregou voluntariamente.
Jesus deu a sua vida. O seu espírito não foi arrancado de seu corpo por forças além do seu controle. Não, 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 não. Jesus entregou intencionalmente o seu espírito a Deus, o Pai. Ele se doou. Steven Furtick, ele diz assim, uma frase muito interessante: Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. Não dá a impressão que quando Jesus está lá na cruz, parece que ele é frágil, parece que ele é pequeno, parece que tudo fugiu ao controle? Não, não. Na verdade, ele estava participando de tudo. Ele foi um agente ativo. João capítulo 10, versículos 17 e 18 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele deu para pegar de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu entrego a minha vida, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Uau! Esta ordem recebi de meu Pai. Tudo sob controle, gente. Ele dá para tomar de volta, ele tem o controle de todas as coisas. Você serve a um Deus poderoso, maravilhoso, que te ama com amor eterno e que tem tudo sob o seu controle. Jesus confiava no amor do Pai. Jesus obedeceu ao Pai até os últimos instantes de sua vida na terra. Jesus fez tudo com poder, com autoridade e com consciência ativa. O reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona a mais verdadeira experiência. Eu e você um dia vamos ter esse encontro também, só porque Jesus já fez isso. Ele abriu o caminho para nós, ele é o primogênito, ele foi o primeiro que fez isso. Então um dia eu, você, cada um de nós estaremos diante do Pai. Posso ouvir um amém bem forte? E por que eu tenho essa certeza? Eu e você estamos na mesma perspectiva. Podemos agora encontrar com Jesus vivo, ressurreto, porque Ele é a porta, Ele é o caminho direto para o Pai. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós vamos um dia seguir esse caminho. Então vamos voltar para Lucas 24. Para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo, para eu e você vivermos o plano de redenção, para eu e você vivermos hoje, 4 de abril de 2021, para nós vivermos toda a vontade de Deus, todo o plano de Deus, a redenção que Ele traçou por nós, nós precisamos fazer uma coisa. Então, para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo, escolhamos o caminho da ressurreição. Lucas 24, versículos 13 e 14. Preste atenção nesse momento de Lucas 24. Lucas 24 começa com as mulheres indo até a sepultura. E quando chegam lá, encontram na vazia. Já começa ali alguma coisa a acontecer. Ali elas começam a ver o cumprimento da palavra, e o anjo diz: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. E o que é que essas mulheres fazem? Elas voltam correndo para onde os discípulos estão. Boas novas a gente deve levar correndo, tá bom, gente? Eu tenho uma boa nova para dizer para você hoje: Jesus está vivo. Então que a gente saia daqui hoje correndo para dizer para as pessoas: Ele está vivo. Quando elas voltaram correndo e disseram que Ele estava vivo, alguma coisa está acontecendo no meio dos discípulos. Primeiro que eles estavam com medo. Não era para menos, né?
Eles estão seguindo Jesus, Jesus faz maravilhas, Jesus faz sinais, ele ressuscita morto, ele multiplica pães, ele cura gente cega, gente paralítica, gente leprosa. Jesus faz um alvoroço naquele tempo. Ele confronta o sistema religioso. Então assim, de repente, ele é tirado do meio dos discípulos, ele é morto, exposto numa cruz, o negócio fica estreito para valer, e aí os discípulos estão assim, será que era ele mesmo? Ai, que medo, os romanos estão, Jerusalém está fervendo, os romanos matam Jesus, né? Os religiosos judeus entregam Jesus, está em polvorosa, e os discípulos estão com medo. Aí elas vêm e dizem, olha, ele está vivo. Mas alguma coisa me chama a atenção aqui. Versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, isso daqui é muito estranho. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Uma boa caminhada, né, gente? Caminhadinha aí de 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que me chama a atenção aqui, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, pensa junto comigo o seguinte, onde é que esses caras estavam? Até agora? Até agora é pouco? Eles estavam lá junto com os outros. Sim ou não? Estavam lá com os outros discípulos. Só que aí, as mulheres chegam e falam assim, olha, ele ressuscitou. E eles pegam, deixam o grupo, e ao invés de ficarem ali esperando o que vai acontecer, eles voltam para a cidade deles. Eles estão indo embora de Jerusalém. É muito estranho isso. Cá comigo. Esses caras não deveriam ficar ali em Jerusalém, junto com os outros? Sim ou não, gente? O que é que deu na cabeça desses caras de quererem ir embora para Emaús? E aí o texto diz que no caminho, os dois estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido em Jerusalém. E aí, o que é que eu e você precisamos? Nós precisamos escolher o caminho da ressurreição. Esses homens tomaram o caminho contrário. Espera aí, o túmulo está lá, está vazio, as mulheres chegaram, já falaram que ele não estava mais no túmulo. E qual o caminho que eu escolho? Naquele momento, deveriam escolher o caminho da ressurreição, da vida. Eu e você hoje, qual o caminho que nós estamos escolhendo? Os dois discípulos no caminho para Emaús estavam confusos, decepcionados e tristes. Talvez até estivessem discutindo se eles iriam desistir ou não de viver como discípulos do Mestre Jesus. Afinal de contas, ele estava morto. Ele não estava lá. E o que é que a gente vai fazer da vida? Eles estavam voltando para casa, mesmo após a notícia de que Jesus não estava mais no sepulcro. Eles estavam como se estivessem anestesiados. E eu e você hoje, nós vivemos dias difíceis, e nós estamos vivendo o caminho da ressurreição, o caminho da vida eterna com Jesus, ou nós estamos vivendo algum outro tipo de caminho? Não sabemos o porquê eles não foram lá verificar no túmulo junto com os outros, com as mulheres. Mas certamente esses homens estavam desanimados e tristes. Talvez tenham imaginado quão pior estava a situação, pois seria possível
que alguém tivesse roubado o corpo do mestre. Olha que situação. Veja como o texto relata a expressão deles quando Jesus se aproxima e pergunta para eles o que é que eles estavam discutindo, o que é que estava acontecendo. Jesus encostou, eles estavam andando e de repente Jesus encosta. Versículo 17 diz assim: e lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha só o que diz o texto: eles pararam com os rostos entristecidos. Olha como eles estavam. Eles estavam tristes com tudo que estava acontecendo. Era para ficar triste, gente? Sim ou não? Era para ficar triste? Oh, lógico que não. Jesus falou que ia ressuscitar. Por que é que eles estavam tristes? O que eu aprendo aqui é que Jesus tem um caminho novo para a nossa vida. E o caminho é o caminho da ressurreição mesmo. Amém. Os discípulos estavam voltando para casa. E eu e você? Para onde estamos indo hoje? Por quais caminhos nós temos andado? Agora, caminho da desistência, caminho da tristeza, o caminho da ansiedade, caminho do ódio, da raiva, da ira, o caminho do medo, que é que vem pela frente. Jesus está aqui para levar cada um de nós à presença de Deus, o caminho da vida eterna, o caminho para o céu, o caminho para a minha vida vitoriosa, para a sua vida vitoriosa, o caminho para nós descansarmos nas promessas de Deus passa pela ressurreição de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 11 diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então hoje escolha andar com Jesus, escolha caminhar com Ele. Eu não sei se eu coloquei uma frase aí do Steven Furtick, uma outra frase assim: o que realmente importa no céu, e nós não podemos esquecer disso, é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar, mas é uma pessoa. Nós estamos indo para nos encontrar com Ele. Posso ouvir um amém? Para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo, nós precisamos de uma outra coisa. Ouçamos a voz suave de Jesus nas dificuldades. Nesses dias, nós precisamos afinar o nosso ouvido, apurar o nosso ouvido, para ouvir a voz suave de Jesus no meio das dificuldades. Lucas 24:15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O que eu e você precisamos perceber e precisamos entender é que Jesus, em qualquer situação ou qualquer circunstância, a presença dele vai nos abençoar. O próprio Senhor Jesus se aproximou daqueles homens, dos discípulos, e começou a andar junto com ele. Agora, o que chama atenção aqui é algo muito interessante. Eles estavam com Jesus caminhando junto com eles. E aqui tem alguma coisa que me deixou muito intrigado. Perceba que eles tiveram os olhos impedidos de reconhecer Jesus. Eles não reconheceram quem é que estava andando junto com eles. Olha que incrível isso, gente. Como é que você pode andar com uma pessoa vários anos, 3 anos, e depois que ele cola do seu lado e você não conhece quem é que está andando com você? Olha que incrível isso. Chama atenção ou não chama? Você anda com uma pessoa durante 3 anos, e essa pessoa cola do seu lado em um determinado momento e você não reconhece quem é. Isso é muito sério. Muito estranho isso daqui.
Mas uma coisa me chama a atenção também. Mesmo não reconhecendo, eles não rejeitaram aquele estranho que estava andando junto com eles. Isso é bom. Eles não reconheceram, mas eles não disseram assim, dá licença, a gente não quer a sua presença aqui. Não, a gente não convidou você para andar junto com a gente. O que você está andando aqui? Eles não fizeram isso. Jesus puxou conversa. E aí Jesus entra, e aí nós descobrimos que eles não reconheceram a aparência de Jesus e tampouco reconheceram a voz de Jesus. Ô gente, vamos lá de novo. Você anda 3 anos com uma pessoa, o tom de voz se conhece. A gente reconhece a voz no telefone, né? Lembra antigamente, né? Quando o telefone ainda mudava um pouquinho a voz da pessoa, a gente reconhecia. Né? A pessoa ligava para você, alô, você já sabia quem estava falando. Mesmo com a ligação ruim. E não vendo. A voz é irreconhecível. Mães, pais que estão aqui, você pode estar numa multidão e teu filho não estiver perto de você. Quando ele gritar pai, mãe, você pode estar no meio de 1 zilhão de pessoas. Aquela vozinha você vai reconhecer. Sim ou não, gente? O que chama atenção aqui é que eles não reconheceram nem a voz de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Obstáculos e dificuldades trarão impedimentos para que você não reconheça a presença de Jesus em sua jornada. Isso é sério. Isso é muito sério. Mas confie, Ele sempre vem. Eu esperava ouvir um glória a Deus aqui agora. Ele sempre vem. Ele é fiel. Ele zela por estar em intimidade e em companhia com você. Jesus disse em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Jesus vem ao seu encontro hoje. Jesus vem ao meu encontro nessa manhã. O que eu e você precisamos fazer é desfrutar da sua presença e ouvir sua voz. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Jesus está falando conosco nesses dias, nessa hora, hoje Ele fala comigo e com você. Para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo, nós precisamos que nós superemos as limitações da incredulidade religiosa. Quando Jesus começa a falar com esses homens, ele diz no versículo 24, versículo 25, na parte A do versículo, diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer? E aí tomaram, presta atenção, porque eles respondem para Jesus, Jesus fala assim, o que está acontecendo com vocês? Que vocês estão discutindo sobre o quê? Sabe o que eles falam para Jesus? Você é o único que está aqui na região de Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? Eles foram bem estúpidos com Jesus também. Jesus falou, o que é que vocês estão conversando? Ele falou assim, oxe, você é o único que está aqui na região de Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Que Jesus, o mestre, nosso profeta, ele foi morto, os judeus o mataram, os romanos o mataram? A resposta deles para Jesus. A incredulidade e a religiosidade limitam a nossa jornada rumo à presença de Deus. Se eu e você quisermos ter vida de vitória hoje, quisermos ter vida de comunhão com Deus, quisermos ter vida olhando para a eternidade, olhando para a ressurreição, nós precisamos entender que nós precisamos jogar fora a incredulidade muitas vezes. Jesus disse assim, vocês custam a entender e demoram para crer. Aqueles discípulos estavam incrédulos quanto ao que ouviram. Dizer acerca da ressurreição de Jesus e também não haviam compreendido que o próprio Jesus havia predito e avisado sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Jesus tinha tratado desse assunto anteriormente. Tinha falado sobre isso. 2 problemas que também nos atingem hoje, e são os problemas que aqueles 2 estavam tendo. Dificuldade para entender o que Jesus e a sua palavra nos revelam. Deus tem dado palavra para essa igreja, Deus tem dado palavra para nós que estamos debaixo
Da graça de Deus, estamos no ano de céu aberto. E tem gente que ainda duvida disso. Nós estamos no ano dos céus abertos. Os céus estão abertos sobre nós. E muitas vezes o que nos atinge é a incredulidade e a demora para crer naquilo que Deus tem falado. Às vezes nós falamos assim, não é para mim não. Ou, se eu entendo que é para mim, mas eu demoro para acreditar que aquilo vai acontecer na minha vida. A religiosidade muitas das vezes nos prejudica. Outra coisa que nós precisamos, para viver sob essas palavras de rendição, que nós amadureçamos com os princípios das Escrituras sobre Cristo, a respeito de Cristo. Versículo 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus está caminhando junto com eles, e o que está acontecendo? Ele está falando a respeito da palavra. Eu e você hoje precisamos abrir a nossa vida e permitir que amadureçamos no que diz respeito às Escrituras, a respeito da palavra, a respeito de Cristo, a respeito de quem nós somos nele. Muitos cristãos sofrem por causa de uma crise de identidade. Nós esquecemos que somos filhos de Deus, nós esquecemos que estamos perdoados, nós esquecemos que temos o Espírito Santo em nós, nós esquecemos que Deus tem promessas para as nossas vidas, nós esquecemos disso. Deseje sobre a sua vida ardentemente conhecer tudo em todas as páginas das Escrituras a respeito de Jesus e qual é o plano dele para a nossa vida. Nós muitas vezes estamos na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos e não sabemos o que é que Jesus tem para nós. Porque nós não nos aprofundamos, nós ficamos na superfície. Eu e você precisamos lançar nossas vidas diante dele, nós precisamos desejar mais dele. Versículo 32, olha só a conclusão que eles têm. Jesus está conversando com eles, versículo 32, um pouquinho lá para frente. Eles olham um para o outro e dizem assim: ai, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Enquanto Jesus conversava com eles no meio do caminho, depois eles falaram assim: cara do céu, velho, você percebeu que quando ele estava falando com a gente, o coração estava acelerado? O coração queimava? Porque aqui acabou de acontecer o seguinte: Jesus ia passando, né, eles chegaram na casa deles, Jesus fez como que fosse continuar caminhando. Não, entra aqui, vamos tomar uma refeição com a gente. E aí eles sentam na mesa, Jesus pega o pão e dá graças. Opa, é ele! Puf, Jesus some. Jesus some. Eles ficam chocados, ó. Aí eles percebem: véi, eu não sei, mas meu coração estava fervendo quando ele falava. Ele estava explicando as coisas, estava dando um negocinho aqui dentro. Quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais nós conheceremos o Pai. Quanto mais nós olharmos para Cristo, mais nós veremos o Pai. Quanto mais nós olharmos para a palavra, mais revelação nós vamos ter para a nossa vida. Para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo para a nossa vida, que nós possamos abrir os nossos olhos para o sobrenatural, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós servimos a um Deus que é o Deus do sobrenatural. Vou repetir. Nós servimos a Deus, e o Deus que nós amamos, servimos, nos entregamos a Ele, Ele é o Deus do sobrenatural. Versículo 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele, desapareceu da vista deles. Quando eles entenderam quem é que estava ali, opa, é ele! Jesus, sumiu. Desapareceu. De forma sobrenatural. É o Deus que eu e você servimos.
Com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural. Essa frase eu coloquei essa frase? Acho que não. É interessante. Sim. Com Jesus, tudo é sobrenatural. O que é sobrenatural? Para nós é assim, É ou não é? Quem já teve uma experiência sobrenatural com Deus aqui? Deixa eu ver. Todo mundo já teve. Você não levanta a mão porque você está de preguiça. Quem já teve uma experiência sobrenatural com Jesus aqui? Levante a mão. Quer ver a experiência que você teve? O dia que você entregou sua vida para Jesus, Ele perdoou seus pecados. Pá! Experiência sobrenatural. Ele perdoou você limpinho na hora. Você estava sujo, você estava todo lambrecado de pecado, mas quando você diz assim, eu entrego minha vida para o Senhor, pá! O sangue dele veio sobre você. E a Bíblia diz que você ficou alvo, branquinho como a neve, na hora. Você estava todo sujo de pecados. Então eu posso dizer que com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural. Caminhar com Cristo é viver no sobrenatural. A questão é se os nossos olhos foram impedidos ou se hoje os nossos olhos estão abertos. Aqueles discípulos, mesmo com os olhos impedidos, insistiram para que Jesus ficasse com eles e sentasse à mesa. E a mesa, gente, quando eles pediram para Jesus entrar, a mesa é lugar de intimidade. Você não convida qualquer um para entrar na sua casa e ir para a mesa, se você não tiver intimidade com essa pessoa. É ou não é? Você vai convidar alguém para entrar na sua casa, você só vai levar para a mesa se você tiver intimidade. Versículos 30 e 31 de Lucas 24. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E último ponto para nós encerrarmos. Para vivermos sob as palavras de redenção de Cristo na nossa vida, aí agora é um negócio show de bola. Corramos para o nosso destino de milagres. Muito show de bola isso aqui, gente. Eles caminham para Emaús, meio perdidaços. Jesus cola com eles no meio do caminho, eles chegam até a casa deles, Jesus entra, se revela, e olha o que acontece no versículo 33 e 34. Dois manés. Olha o versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Vocês não tinham que ter saído de Jerusalém, seus dois nó cegos? Foram, andaram 11 quilômetros. Agora Jesus se revela para eles: vamos voltar para Jerusalém. Vamos. Por que voltaram? Não era nem para ter ido. Está entendendo? Quando nós temos os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Ele, Ele é autor e consumador da nossa fé, nós vamos olhar para Ele, vamos viver o propósito dEle para a nossa vida. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quando eles chegaram lá, eles estavam falando: Jesus ressuscitou mesmo, o Senhor ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Top demais, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: nosso encontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós. Aqueles discípulos voltaram imediatamente, eles correram. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos leva de volta para o nosso relacionamento com Deus. Aí eles chegam em Jerusalém, adivinha o que acontece? Coisa top demais. Eles vão para Jerusalém, versículo 36. Enquanto eles estavam falando sobre isso, falando sobre o quê? Vocês não vão acreditar, a gente estava indo para casa, ele colou na gente, a gente entrou em casa, quando repartiu o pão, ele sumiu.
Quando eles estavam falando a respeito disso, olha só o que diz a palavra. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Esses caras devem ter assim, curtido muito esse negócio. Não é incrível, gente? Como Deus trabalha com a gente? E aí Jesus fala assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Jesus diz para nós que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a nossa garantia. Em João 11, versículos 25 e 26, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Tudo que nós ouvimos aqui, que está em Lucas 24, eu não sei se você consegue trazer esse capítulo 24 para a tua vida. Quando eu estava lendo isso daqui, eu falei: uau, tem muito a ver comigo. Esses dois caras, eu sou muito parecido com eles, em alguns momentos da minha vida. Mas o que eu preciso é estar de volta e ouvir ele dizer assim: eu estou vivo, como ele disse lá em Atos, em Lucas 24, 36. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Em primeiro lugar, né? Paz seja com vocês. O que é que nós precisamos hoje? Paz. Paz seja com vocês. Paz. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Qual promessa? Não vou deixar vocês sozinhos. Vou voltar, mas vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês o tempo todo. E lá em Atos capítulo 2 se cumpriu aquilo que Jesus falou, porque eles ficaram em Jerusalém, reunidos, esperando acontecer o derramamento do Espírito Santo. Eu e você podemos celebrar a ressurreição de Jesus. Eu e você podemos viver a nossa vida e entender que Deus tem um plano para nós. Não se afaste desse plano. Hoje, confie que Deus tem o melhor para a tua vida. Hoje, confie que você está debaixo da proteção dele. Esses discípulos ficaram meio perdidos, mas Jesus colou do lado deles. Você pode até estar achando que algumas coisas estão estranhas, mas Jesus está do seu lado. Hoje, vivo, ressurreto, ressuscitado do seu lado, para te ajudar. Fique em pé no seu lugar. O poder da ressurreição está disponível para você agora, para que você tenha a vida eterna. E enquanto estamos aqui vivendo, nós temos a presença dele em nós, através do Espírito Santo. Tudo planejado por Deus. Nada foge ao planejamento dele para a tua vida. Ele cuida de você hoje. Vamos orar? Pai, nós cremos nas palavras de redenção. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje. E Deus, nós não cansamos de dizer obrigado. Nós não cansamos de dizer obrigado por tua morte na cruz. Nós não cansamos de dizer obrigado porque antes da cruz, lá no jardim, o Senhor verteu sangue por nós, para que a vontade de Deus fosse feita. Depois disso, o Senhor verteu sangue nos açoites. O Senhor foi retaliado por nós. Isaías diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Foram lá
naqueles momentos de açoite, naqueles momentos em que o Senhor foi chicoteado e a sua carne rasgada por nós, o Senhor estava levando as nossas enfermidades, o Senhor estava levando o vírus da Covid lá naquele momento, o Senhor estava levando a pressão alta, o Senhor estava levando os problemas cardíacos, os problemas de sangue, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, naquele momento o Senhor estava levando. E nós tomamos posse da cura, nós tomamos posse da obra redentora do Senhor por nós. E na cruz, o Senhor entrega a sua vida, dizendo: está consumado. O Senhor entrega a sua vida por nós, o Senhor morre. A minha morte, o Senhor morre para que eu tenha a sua vida. O Senhor morre a nossa morte, para que nós todos tenhamos a sua vida. E hoje nós queremos te dizer obrigado, reconhecemos tudo isso, tomamos posse disso tudo para a nossa vida. E com alegria dizemos: muito obrigado, porque a morte não pôde te segurar. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Dizemos aleluia, o Cordeiro venceu. Obrigado, Deus. Obrigado por esse plano tão maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos redimiu e nos deu vida eterna. Te louvamos. E sabemos que enquanto nós não formos para estar com o Senhor, vamos estar aqui. E nós vamos reconhecer sim a presença do Senhor na nossa vida. Nós vamos reconhecer sim o seu cuidado para conosco. Guarda, Senhor, o teu povo, guarda os teus filhos, livra de todo perigo, livra de todo mal, livra de toda doença, livra, Senhor, o teu povo. Porque sabemos que o Senhor está presente na nossa vida a cada dia, a cada momento, a cada instante. Te agradecemos por esse domingo, 4 de abril. Te agradecemos pela tua presença em nós. Te louvamos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus e te agradecemos. E todos digam amém e amém. Jesus está vivo e eu e você o reconhecemos. Sabemos que Ele está do nosso lado agora. Diga: Jesus está do meu lado agora. Amém? Você é mais do que vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Ele está vivo. Amém.